contas, depois de muito pensar, que eu senti no meu coração da gente conversar hoje sobre a verdade, que é algo sobre o que eu tenho refletido muito ultimamente, né? Sobre o que é a verdade, quem é que, no final das contas, está com a verdade. A gente está em época de eleição, né? Quem é que está com a verdade? Nos nossos conflitos com a família, né? Fulano não falou a verdade. A gente usa muito com a boca cheia, às vezes, essa palavra, né? Para se defender nos momentos de conflito. E aí, para a gente começar a conversar sobre isso, eu queria que vocês me falassem, assim, para vocês, o que é a verdade. Pode abrir o microfone, pode escrever no chat, o que ficar mais confortável, assim. O que é a verdade para vocês? Vocês já pararam para pensar assim? Porque tem coisa, né, gente, que é difícil, é tão abstrato de conceituar, né? Amor, o que é o amor, né? E a verdade, o que ela é? Quando vocês pensam assim, fulano é verdadeiro, o que é esse fulano que é verdadeiro? Ou fulano não falou a verdade, que verdade? O que vocês pensam disso? Se vocês já pensaram sobre isso. Pode falar que nós somos 13, eu não vou ficar falando sozinha, não. Paola Lima, Roberta, eu verdade? Você acho que adora a falar questão sobre da verdade? verdade, eu acho que a verdade tem várias vertentes assim, para a gente pensar, sabe? Uma delas que eu pensei aqui agora é em relação aos fatos. Então, quando a gente fala assim, que fulano não falou a verdade, ou seja, fulano não falou aquilo que aconteceu realmente, né? Ele floreou fato. Foi isso que eu pensei. E tem a questão das crenças, né, da verdade. Existe uma verdade universal, sim, que são as leis, e existe a nossa verdade, que é a forma com que a gente entende a lei. Eu penso dessa forma. Para mim é assim. Quem mais? Tia Cristina. Quando você, Pode falar, Mara. quando você falou assim, o que a gente pensa da verdade, eu penso no lado religioso, sabe? O que é a verdade? Quando Pilatos até fez essa pergunta a Jesus, aí Jesus calou, né? Não perguntou o que é. Dentro o Emmanuel fala, ele estava diante da verdade, não sobre o que era verdade. Porque se for olhar pelo aspecto religioso, cada um acha que está com a verdade. Que verdade é essa? Se nós pegarmos a máxima de Cristo, que é o amai-vos uns aos outros, isso é que eu acredito. Mas se o outro não vê isso como verdade, então eu vejo assim, algo vai ficar uma coisa relativa. Uhum. Cristo é a verdade. Entender? O que eu pensei foi nisso. Uhum. Eu pensei assim, sabe? Tem, igual a Gisele falou, né? Tem, assim, diversos aspectos. Tem esse que a Gisele falou, os fatos. Um fato é um fato e pronto, né? Se você contou além daquilo ali, você falou a mentira. Mas até nesse fato, vai ser de acordo com a sua observação. Vai ser de acordo com a sua maneira de pensar que aquilo ali, que aquele fato você vai poder pegar um ângulo daquele fato. Então, eu acho que, assim, na verdade, a verdade, né, mesmo, está em Deus e nas coisas dele, só ele que detém a verdade absoluta. Nós estamos com a nossa verdade de acordo com o nosso patamar evolutivo. Cada um vai entender a verdade como de acordo com o que ele tem de conhecimento, o que ele tem de desenvolvimento íntimo. Por exemplo, se uma pessoa
Vamos citar uma coisa que tá muito na baila, né? Essa coisa da Luísa Trajano ter feito, né? Fazer uma seleção de trainee só de pessoas negras. Para algumas pessoas, isso é um absurdo, porque a verdade dela ainda está tão assim, girando em torno do umbigo dela, que ela não entende há anos e anos, mais de 300 anos de injustiça, de preconceito. Então, ela não entende. Mas, para ela, aquela é a verdade. Ela acha aquilo e ela não tem. Ela está com ela tem uma visão tão limitada daquilo que não adianta nem você falar com ela, porque ela vai enxergar aquilo. Então, cada um vai ter a verdade de acordo com o patamar em que estiver. Eu penso. Mais alguém? Deixa eu ver as coisas que a Dani escreveu aqui. Às vezes confundimos com sinceridade, né? Quando a gente fala assim, eu sou verdadeira. A gente até confunde sinceridade com outras coisas quando a gente usa assim também, né? Eu sou sincera. Tipo, é uma desculpa para falar à vontade que eu sou sem educação e grossa, às vezes. É o fato, às vezes, em revestido com as nossas emoções. Sim. Sim. A gente vai falar disso. E a Zíbia tem um livro que chama A Verdade de Cada Um. Porque nessa perspectiva aí que falaram, né, da verdade relativa, é a verdade relativa de cada um de nós, né? Alguém mais? Não? Vou começar a compartilhar com vocês uma tela aqui. Tá dando certo a tela, gente? Para mim tá ok. Estou tentando crescer ela aqui. Ainda não bate. Nós temos registrado lá no livro de João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí a gente fica pensando, tá, que verdade é essa, né? Que eu preciso conhecer para que ela de fato me liberte. Que verdade é essa? E aí nós fomos buscar no dicionário o que é a verdade. E no dicionário da Academia Brasileira de Letras, tem assim, olha, verdade é a propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. É o que a gente falou aí, né? A Gisele, a tia Cristina falaram inicialmente. Eu estou em conformidade com os fatos que aconteceram e com a realidade. Agora, colocando isso em perspectiva, uma pessoa vem e te conta um fato. Briguei com o meu marido, é um fato. E aí ela começa a colocar as perspectivas dela sobre o fato. A realidade, o que é real para ela diante do fato. E depois você vai conversar com o marido e ele vai te contar o mesmo fato. Ele brigou com a esposa. Mas ele vai contar a perspectiva dele diante do fato. E o que é a verdade, então, nesse sentido? Quando a gente assiste um jornal e nesse jornal fala sobre
a imparcialidade, nós estamos contando os fatos conforme a realidade, será que esse contar os fatos é totalmente imparcial, de fato? O que vocês acham? Sim ou não? Eu não ouvi sua pergunta. Você pode repetir? Para mim deu ruído aqui. Porque tem algum microfone aberto. Eu perguntei assim, olha, se esse conceito que está aí no dicionário, olha só, verdade é estar conforme os fatos aconteceram. Chega uma pessoa, por exemplo, na delegacia contando os fatos conforme aconteceram. Será que isso contém toda a verdade? Ou isso contém o modo da pessoa contar o fato? Essa foi a pergunta. Eu acho que, na maioria das vezes, a gente não consegue se ater somente aos fatos. Vamos pensar uma bobagem assim, tipo, alguém roubou, eu vou na delegacia falar que alguém roubou o meu celular. E aí, assim, mas esse celular é o celular que eu juntei o salário do ano inteiro para comprar à vista, porque eu não tenho um cartão e não posso fazer prestação. Quando eu conto o fato do roubo do celular, o episódio todo ele tem muito mais peso. Porque eu não vou falar assim, o cara passou, puxou da minha mão o celular. Eu vou falar, nossa, eu acabei de sair da loja, eu estava toda feliz, porque eu comprei o celular e alguém tomou ele de mim, sabe? A gente não consegue tirar dos fatos a nossa emoção, o sentimento, e aí a gente coloca nossas crenças, sabe? Uhum. Coloca as verdades que a gente alimentou ao longo das vidas, elas vêm junto com a nossa narrativa. Por que a gente não consegue só falar, fui roubada? Por que a gente precisa desenhar a história toda? Porque a gente quer dar valor para aquela verdade, a gente quer, sabe, estimar isso. Uhum. Então, acho que a gente ainda precisa... Não é assim, o acesso nosso à verdade, ele ainda é sob perspectiva, sabe? Uhum. Eu sei que de vez em quando fala assim, do meu ponto de vista, né? A verdade do meu ponto de vista vai ser sempre assim, entendeu? Olha só. Alguém ia falar? Pode falar. Que tem uma coisa do Emmanuel no livro Pão Nosso, que eu acho muito interessante. Ela é sobre julgamento, mas eu acho que cabe aqui na verdade. Fala assim, ó, um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Então, assim, eu vou falar do jeito igual a Dani falou. Eu vou falar sobre a minha perspectiva, eu vou falar, assim, mais do meu sentimento que envolveu tudo ali, do que a verdade nua e crua, né? Mas aqui a gente fica vendo, a gente vê que se a nossa verdade é relativa, é de acordo com o nosso ponto de vista, para Deus, o julgamento legítimo exige todas as peças, exige todas as perspectivas. Por isso que Deus está com a verdade absoluta, porque Ele conhece todos os cantinhos daquela verdade. Uhum. Aí, olha só o que o dicionário continua, né? Tem aqueles números lá das definições, o anterior foi o número 1, e essa é a segunda definição que está lá. Eu gostei muito dela, porque ela descaracteriza totalmente o que é a verdade. O dicionário diz que verdade é apreender através dos sentidos.
apreender a realidade através dos nossos 5 sentidos. E aí, nessa perspectiva, a gente pode chegar à conclusão, então, de que o homem, ele não penetra toda a verdade. Mas por que a gente pode chegar a essa conclusão? Porque vamos pensar que nós temos corpos, né? Vários corpos. E aí, nem para não entrar lá em André Luiz, para não falar de 500 mil corpos, vamos só na perspectiva da bioenergética, nós temos 4 corpos. Vamos do mais grosseiro para o mais sutil. Físico, mental, emocional, energético. Da perspectiva de nós, da bioenergética, a gente que está aqui vivo na Terra. O corpo físico, ele existe para que a gente tenha contato com a tridimensionalidade. Nós vivemos na terceira dimensão, onde os corpos têm uma largura, uma altura, uma profundidade. E isso dá a eles um volume. E aí, o meu corpo físico me permite que eu interaja com esses corpos que têm um volume, seja o que for. E a partir desse corpo físico, que se a gente for fazer uma analogia com um computador, ele é a carcaça do computador, ou ele eu falo que ele é o que dá o input, assim, né? Ele é um mouse, ele é um teclado que vai captar é uma manete de videogame que vai captar o que está externo, só que a gente tem um corpo mental, porque não basta eu captar o que está externo e colocar, ai meu Deus, está quente. Né? O meu corpo físico pega na panela quente e fala, nossa, está quente. Mas se fosse só o corpo físico, eu ia falar, ok, está quente. Ai, está quente. A nossa mente, o nosso corpo mental, ele interpreta o que os 5 sentidos apreendem. É a minha mente que vai falar assim, ó, tá quente, tira a mão daí, vai machucar. Porque a função da nossa mente é essa defesa, né? Só que a mente vai nos defender de acordo com o que a gente foi ao decorrer da vida, na nossa criação. A mente vai nos defender de acordo com o que ela acha que é legal ou não é legal para nós, no julgamento dela, porque a mente é julgadora. Porque para nos defender, que é a função dela, ela vai separar as coisas em legais e não legais. Então, o corpo percebe, tá calor pra caramba. A mente fala, ai, que delícia, amo o calor. Ou a mente fala, ai, meu Deus, quero ir embora pro inverno da Europa. Dentro do que é, para mim, ou não, bom, gostoso, agradável, dentro da minha perspectiva, de todos os julgamentos que eu fui desenvolvendo aí no decorrer da minha vida. E aí tem os corpos emocionais, o emocional e o energético, que vão aí ser respostas do que está acontecendo na nossa mente. Mas o que eu quero trazer aqui é se a verdade como está lá atrás, é aprender o que está acontecendo através dos nossos 5 sentidos, e quando eu apreendo através dos meus 5 sentidos, a minha mente interpreta de acordo com a minha criação, as minhas vivências, a minha cultura. Não é toda a verdade. É a verdade que eu dei conta de apreender e interpretar. Tipo, se a gente chegar, os nossos 5 sentidos, tá lá no Sudão, lá no Afeganistão, sei lá, um lugar aí que o homem pode casar com 1000 mulheres. Aí chegamos nós ocidentais lá, né? E aí eu vejo o marido da minha amiga lá traindo ela. Eu falo, meus 5 sentidos, eu vi ele com outra, vai falar, ele não tem só ela, não, ele tem outras 1 milhão. A verdade sempre vai passar pelos nossos critérios, né? E aí a pergunta, então a verdade é relativa? Existe uma verdade
maior, muito anterior ao Espiritismo, muito anterior a Jesus. Há 5.000 anos atrás, os hindus já têm livros sagrados falando sobre isso. Hermes Trismegisto, não sei se já ouviram falar das leis herméticas, ele já falava de lei de causa e efeito, lei de adoração, lei de atração, já falava de várias coisas, porque são verdades universais. São códigos de funcionamento do universo infinito, que não tem a ver com o que a gente é capaz de aprender. Porque às vezes a gente não é capaz de aprender. Quantos de nós pega o livro dos Espíritos às vezes para ler e fala, entendi nada. Porque às vezes a gente não dá, ou outras coisas, né? A gente não dá conta ainda de aprender. Mas e as nossas verdades particulares? Porque o fato de existir lei da gravidade e isso ser uma verdade independente de mim, não me tira do centro, não? No meu cotidiano, não? O fato de existir uma lei da gestação, que é uma lei universal também, não me tira do centro no meu dia a dia, não? O que me tira do centro é na hora que alguém fala assim, mentira, você não guardou isso ali, não. Você falou que guardou, não guardou não, o negócio aqui. Guardei sim, você falando que eu não fiz uma coisa que eu fiz? São essas coisinhas, essa necessidade de ter a verdade absoluta do dia a dia que tira a gente do eixo. E por que a gente se preocupa tanto com isso? Se nós estamos falando aqui, como a Dani falou, de pontos de vista. O que é o ponto de vista, se não a vista de um ponto? Rô, Oi. eu tenho observado, assim, até me incomoda um pouco. Eu acho que eu comecei a fazer nossa observação foi nas últimas eleições. Porque o ponto de vista sempre existiu. Mas nas últimas eleições ficou assim muito mais claro. Ou você era Bolsonaro ou você não era Bolsonaro. E as pessoas que às vezes não eram Bolsonaro ou eram Bolsonaro não aceitavam o ponto de vista das outras. Então, assim, vários atritos foram se criando por causa desses pontos de vista diferentes. E depois, com a pandemia, eu vi que isso agravou mais, assim. As pessoas não estão sabendo lidar com o ponto de vista dos outros. Então, fica cada um com a sua verdade absoluta e não existe a outra verdade, a verdade do outro, né? Então, é a sua verdade acima de tudo. E eu tenho visto assim, as pessoas muito inflamadas por causa disso, sabe? É a minha verdade e ponto. E aí, então, tendo nem a sensatez de ouvir o outro, sabe? O outro ponto de vista e parar para analisar. Ou será que faz sentido? Será que pode ser? Não está tendo esse bom senso. Uhum. Dani, quer falar? Eu lembrei que lá no Consolador, o Emmanuel fala que a verdade é verdade em qualquer época da humanidade. Aí eu fiquei pensando que existem verdades que são, sabe, a lei de Deus precede a tudo e está escrito na nossa consciência. Então tem coisas que são verdade, não sei se a expressão pode ser essa, verdade, verdade. Mas na nossa trajetória, a gente vai mordendo parte disso. Então, a gente vai começando a ter acesso a verdades relativas. Porque como a gente está mordendo parte, a gente não tem acesso ao todo ainda. Ou nem sei se a gente vai conseguir ter acesso a esse todo. Então, vamos imaginar assim, em se tratando de doutrina. O fato de alguém não acreditar em reencarnação vai deixar de existir? Sabe? É uma verdade. Ah, mas eu sou de outra crença,
e na minha igreja, na minha religião, no meu não sei o quê, não acredito em reencarnação. Aí a verdade é relativa, porque eu falo, não, mas na minha religião já é uma verdade, no outro não é. E aí vai virar essa questão, sabe? Mesmo sendo verdade, partindo do princípio que é lei, eu falo do ponto de vista de onde eu estou e o outro vai falar do ponto de vista de onde ele está também. Uhum. Quando tem gente aí até hoje brigando para ver se a Terra é plana ou redonda, né? Embora a Terra seja o que ela é, embora exista uma verdade maior e a Terra seja o que ela é, não existe esse movimento do que a Daiane está falando de se deslocar. Porque se deslocar para o ponto de vista do outro, né? Porque nós vivemos a nossa vida como se fosse tudo assim, uma estrada horizontal e eu estou saindo daqui e eu quero chegar aqui. Então é só eu sair andando e tudo vai dar certo. É o meu ponto de vista. Só que no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho uma curva, no meio do caminho desavenças, no meio do caminho obstáculos, problemas. Assim, eu namoro, eu caso, eu vou ter filhos, nós vamos ser avós e vamos morrer velhinhos juntos. Esse era o plano lá no começo, mas no meio do caminho tem duas pessoas convivendo ali, né? E aí basta a gente sair um pouco dessa nossa linearidade, dessa horizontalidade e no livro, na Gênese fala, né, que a gente vê essa vida se horizontal e que Deus, ele vê daqui do alto, então ele dá conta de ver atrás, o passado, hoje, o amanhã. Mas para nós, aqui na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, é só se deslocar, não é um movimento difícil. Quando a gente abre mão de ter certeza de todas as coisas, não é um movimento difícil você só se deslocar para a verdade do outro. Olha só, se eu perguntar o que vocês estão vendo aqui, é um círculo com uma imagem de um castelo. E eu vou falar com vocês que eu estou vendo um círculo marrom. E nós vamos ficar aqui até na hora da reunião acabar, vocês falando, não, é um castelo. Eu vou falar, não, é todo marrom. Mas se a gente, por um momento, sabe, abrir mão dessas certezas e a gente se deslocar para o olhar do outro, eu vou ver que, olha, de fato é um castelo, e vocês vão ver, nossa, de fato é marrom. E que nós estávamos com partes dessa verdade, que é a verdade do todo, né? Que às vezes a gente ainda não dá conta de aprender. E tá tudo bem não dar conta. Só que quando a Daiane fala lá que fica o conflito, né, de quem é Bolsonaro, quem não é Bolsonaro, quem é Bolsonaro, não só política, mas qualquer coisa, hoje parece qualquer coisa que você posta num grupo, nas redes sociais, tudo vira um grande dilema, né? Questões de religião mesmo, né? Não existe esse movimento, né, de olhar o lado do outro, de onde ele está vendo. Não basta eu me colocar no lugar do outro, porque se eu me coloco, vou eu, com o meu olhar, com as minhas crenças, com os meus filtros, eu falo, eu, se fosse você, não estava pensando assim, não. Continua sendo sobre o eu, né? Quando a gente abre mão desse eu e a gente só decide olhar para algo, eu não sei se a Paola está aí ainda, a gente estava tendo mais ou menos uma conversa assim ontem, ela com um interessante ponto de vista dela, eu com meu interessante ponto de vista, e eu falei assim, Paola, a gente pode ficar aqui até amanhã, você debatendo, defendendo um ponto de vista, eu defendendo o outro, mas se a gente decidir olhar para o mesmo lugar, pensa nesse cara aí dessa imagem, eu tô lá naquele topo lá, do outro lado,
olhando a cidade naquele prédio mais alto lá do outro lado, de frente para ele. Eu vou ver uma cidade, ele vai ver outra. Mas se eu decido aqui, vou sentar aqui do seu lado para olhar para onde você está olhando, para onde o seu olhar aponta, me mostra. Como seriam, hein, gente, as brigas de casais? Imagina se a gente fizesse essa pergunta para o outro, né? Para onde o seu olhar está olhando? Me mostra. Me deixa ver do jeito que você está vendo. Me mostra o seu ponto de vista para eu tentar entender, compreender e aceitar a sua perspectiva. Porque o que acontece nas brigas de casais, cada um fica defendendo o seu ponto de vista, ou em qualquer briga, né? Qualquer discussão, que cada um fica defendendo o seu ponto de vista e ninguém está disposto a olhar para onde o outro está olhando. E aí o que a Dani falou, eu acho, era bem isso aí que a gente queria falar, sobre esses pedaços de verdade. E eu falo que a verdade é uma grande rocha. É uma grande rocha, enorme, gigantesca, que a gente não dá conta de suportar. A gente não dá conta de carregar essa rocha sozinha nas nossas costas. É insuportável, não dou conta de toda a verdade. Aí a gente joga essa rocha gigantesca no chão, paf, e cada um pega um pedacinho da verdade. E aí um pedaço da verdade eu suporto por hora. E o fulano tem outro pedaço da verdade, e o fulano tem outro pedaço da verdade. E a minha verdade pode não se conectar com a do fulano, mas a do fulano se conecta com a do outro. E aí a gente vai dando conta de partes dessa verdade. Como se a verdade também fosse um grande quebra-cabeça, né? A verdade é um grande quebra-cabeça. Só que eu não dou conta de montar todas essas peças de uma vez, aí eu fico com uma pecinha, o fulano fica com... Cada um tem uma parte da verdade. E quando é que nós vamos dar conta de nos aproximarmos um pouco dessa verdade que não é só relativa, que não é só minha, que não é só do outro? Quando a gente unir as pecinhas do nosso quebra-cabeça. Eu estou lendo uma obra que ela fala sobre o funcionamento do budismo tibetano. E tem tanta coisa maravilhosa, sabe? Só que lá não é Jesus, é o Buda. Jesus não é a verdade para eles. Mas da mesma forma que eu, por exemplo, que sou cristã e conheço várias coisas de Buda e cito várias coisas de Buda e eu acho lindo o budismo, eles também no livro lá, eles elogiam Jesus como um grande mestre que passou por aqui. Então, quando eu começar a conectar, sabe, olha só que no budismo está falando sobre isso, que também fala aqui no cristianismo, olha, vamos juntar nossas pecinhas? Outro dia eu li um poema sufi do islamismo. O cara chama Rumi, não sei se vocês já ouviram falar nele. E ele fala assim, uma parte do poema fala assim, não somos, existe o mar e a espuma. Nós olhamos para a espuma, mas nós somos o mar. E aí ele vai falando algumas coisas assim, olha, dentro do mar, dentro do espírito, há um espírito que te chama. Então fala, o cara é do Islã, o cara está falando de reencarnação. Vamos juntar essa pecinha do quebra-cabeça? Ah, mas aqui a gente não acredita em reencarnação, não, mas eu só acredito em amor. Ah, amor. Vamos juntar o quebra-cabeça? E aí, assim, na nossa vida cotidiana, sabe a fulana lá que você não suporta? Ela tem uma pecinha do quebra-cabeça na mão dela. E que pode até não se conectar com a sua, né? Sabe quando o menino tá tentando montar quebra-cabeça, que eles batem assim, que não é a peça certa? Pode até não se ligar com a sua, mas ela liga com uma outra lá da beiradinha, que vai juntando, que chega na sua. Porque tem verdade por toda parte. Quando a gente faz movimentos de compreensão, de empatia, de se deslocar
para a perspectiva do outro, a gente começa a ver que existe verdade por toda parte. É um grande antídoto, né, contra o nosso orgulho. A pergunta 628 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, olha, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Resposta. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Quando a gente descobre o que é pra gente é uma nova verdade, a gente fica deslumbrado mesmo, não fica? Não fica querendo falar para todo mundo. Quando a gente assiste um filme ou lê um livro, fala, meu Deus, todo mundo precisa ler esse livro. Porque a gente fica encantado por ela. Mas é necessário que a gente tenha cautela, porque essa luz toda da verdade, ela pode deslumbrar mesmo. E o deslumbramento é algo que passa. A gente tem um grupo online, né, de terapia, um grupo terapêutico Desperte Sua Essência, e eu vejo, às vezes, que as pessoas entram no grupo e elas ficam loucas e deslumbradas, e vem um monte de vídeo, fala um monte de coisa, estuda, e fica aquele deslumbramento. Eu lembro uma moça muito, ela falou assim, eu nunca vou sair desse grupo, esse grupo é minha vida. Foi a primeira semana dela no grupo, né? E eu fico esperando passar. Porque o deslumbramento, ele é necessário para que a gente queira beber daquela fonte. Eu lembro quando eu entrei de verdade na doutrina, eu fiquei alucinada, eu lia tudo, eu só queria estar numa malha, mas o deslumbramento passa. E o que vai fazer com que a gente se transforme de fato não é o deslumbramento, é constância ao longo do tempo. Não é tipo assim, vou na academia. Aí você fica aquela primeira semana empolgadaço, tal, já começa até a sentir que está mudando um pouco alguma coisa. Fica lá horas e bate papo e fica amigo do cara da academia, e enfim. No primeiro dia que você não for, você pode saber que você não vai mais. Muitas pessoas aí, começando por mim, já devem ter pagado o trimestre da academia de 3 dias. Porque a gente empolga, mas o que no caso da academia, o que vai transformar seu corpo não é aquela empolgação daquela semana. O que vai transformar é constância ao longo do tempo. Roberta, Diga. você falando me fez eu lembrar de uma mensagem que tem no livro Jesus no Lar. Se não me engano, Perfeita. se eu não me engano, é titulada Presença da Verdade, sabe? Lembra aqui. Mas fala sobre a verdade do homem da caverna. Ô Mara, eu li essa história no meu culto no lar tem umas 2 semanas. Então fala aí, que me fez eu lembrar, você está falando. E eu até gravei um vídeo sobre ela, de tão impactante que ela foi para mim. E eu até te agradeço de ter te lembrado dela, mas a ideia da história é assim, que um cara estava recluso numa caverna, e lá dentro dessa caverna ele já não estava aguentando mais ficar ali. Ele se achava esquecido por Deus, eu não estou querendo ficar aqui, que esse lugar fede, aqui é horroroso, aqui é úmido, eu não quero, eu sou esquecido de Deus, eu não mereço ficar nesse lugar, eu sou uma pessoa boa, eu sou isso, eu sou aquilo outro.
E aí Deus, como muito misericordioso que é, mandou um mensageiro para ajudar essa pessoa. Ele mandou a fé. E aí a fé conversou muito com ele, né? A fé, raciocínio, e não, quem sabe você se animando mais, esse momento vai passar, e conversou, e aí ele ficou assim até animado, mas como acontece conosco, anima naquele momentinho e depois já está lamentando tudo de novo, porque a gente adora reeditar as nossas dores, a gente não quer tem um professor que ele fala assim, a gente não quer se despedir da dor, a gente quer ficar dando tchau para ela o resto da vida. Despediu, deu tchau, pronto, vai embora para frente. E aí ele continuou, né? Passou um tempinho, ele continuou, não, eu odeio esse lugar, que fedor, não sei o que, e falava mal do lugar, e aí Deus, misericordiosamente, mais uma vez, mandou um outro mensageiro para auxiliá-lo, e ele mandou a esperança. E a esperança, muito amorosa, tentou animá-lo, isso vai passar, tudo passa para todo mundo, não seria diferente para você. E ele até sentiu um conforto no coração, mas depois já estava lá lamuriando de novo. E aí, depois de muitos lamúrios, Deus, mais uma vez, mandou outro mensageiro, mandou a Caridade. E a Caridade pôs esse cara lá na caverna, pôs ele no colo, deu carinho, deu alimento, cuidou dele. E ele se sentiu muito aliviado. Mas logo a Caridade foi embora, ele reclamou mais uma vez. E aí Deus, que é danadinho, mandou a visita da Verdade para ele. E a Verdade acendeu uma luz na caverna. E quando acendeu-se a luz na caverna, ele viu que o corpo dele estava pura ferida. E que o mau cheiro e toda a umidade da caverna e tudo que tinha de negativo dentro da caverna vinha dele mesmo. As feridas dele que estavam com mau cheiro, que estavam soltando líquidos. E aí ele não deu conta da verdade. Ele não quis olhar para esse lugar e aí ele fugiu buscando uma outra cova, um outro refúgio para ele se esconder. E eu gostei muito dessa história porque eu acho interessante os 3 mensageiros anteriores, né, que vêm nos alertar para que a gente se depare com a verdade de forma amorosa. Primeiro é a fé nos conduzindo ao equilíbrio do pensamento. Depois é a esperança nos conduzindo ao equilíbrio do coração. Depois a caridade nos conduzindo ao equilíbrio da ação, esse tripé, pensamento, sentimento e ação, redirecionar isso é que vai nos fazer encontrar com uma verdade, mas não é uma verdade externa, é a nossa verdade interior. Porque, na verdade, a gente acaba buscando a verdade em todas partes e a gente esquece de que ela está dentro de nós. Pergunta 621, onde está gravada toda a lei? Na nossa consciência. A verdade está dentro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual verdade? Qual é a verdade? Quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade, porque a verdade vos libertará. De qual verdade ele estava falando? Quando ele também fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus se intitula como a verdade, vamos usar a fé raciocinada, né? Jesus se intitula como a verdade, eu sou o caminho, a verdade. E aí ele fala, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Qual a verdade que ele estava apontando para que a gente olhasse, né? Jesus falando, olha aqui comigo para esse lugar, vem aqui no meu ponto de vista. Ele fez um convite, né? Entra comigo
no barco. Vamos atravessar para outra margem. Vamos olhar do outro ponto de vista agora. Qual o ensinamento maior vocês acreditam que Jesus veio trazer para nós aqui, com a vinda dele na Terra? Alguém? Eu lembrei, quando você falou de Jesus convida a passar a outra margem, eu lembrei de dar outra face, sabe? Uhum. Que são fascículos, né? Dessa verdade, assim. Uhum. E se a gente não... Acho que se a gente não se der conta que existem outras formas de interpretar, a gente vai ser super sincero, sabe? Você conhece bem mãe, você sabe como é que minha mãe é. Minha mãe fala, deixei de ser branco para ser franco. E mata. Entender? E mata. E aí, assim, se a gente não perceber que existe outra margem, e se a gente estiver falando de outra margem mesmo, pensa num Rio São Francisco. Quantas margens tem um Rio São Francisco? Uhum. Senão a gente... O risco que a gente corre é da gente querer realmente ser o centro das coisas e a gente não dá conta, né? A gente não é. Uhum. E sabe de uma coisa? A gente nem precisa ser. Porque às vezes a gente quer ser e isso é tão pesado. Sabe, quando você tá... Olha que leveza, né? Você tá com aquele peso nos ombros debatendo com alguém e a pessoa falando, é A, e você, não, é B, não é A, não é B, não é A, e você fala, tá bom. Parece que tira o peso dos ombros na hora, tá bom. É só a gente tirar o eu da frente, né? Quem quer saber é o eu. Quem quer conhecer é o eu. Quem acha que sempre precisa fazer mais alguma coisa para saber algo diferente é o eu. Tem uma frase do Buda que perguntaram assim, uma pessoa perguntou para ele assim, eu quero ser feliz, o que eu devo fazer? E aí ele falou assim, tire o querer, que é o desejo. Tire o eu, que é o seu ego. Aí você só será feliz. Só restará o feliz. Essa briga, né, para ter razão, é uma briga que cansa e que desgasta. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o maior ensinamento que Jesus veio trazer para nós foi o amor, quem é que vai nos libertar? Não é ter razão, nem é sabereis a verdade e isso vos libertará. Você conhece, você tem acesso, mas o que vai te libertar não é o conhecimento, é a verdade. E a verdade que ele veio trazer foi a lei de amor. Então nós vamos nos libertar somente baseados no amor, quando estivermos baseados, vivendo na base do amor. E o amor não quer ter razão, não. O amor só quer amar. O amor, ele se dispõe a ir no local do outro. O amor se dispõe a olhar, deixa eu olhar como você está olhando. Deixa eu ver aqui como é o seu ponto de vista. É uma liberdade que vem através da prática amorosa e não do conhecimento da verdade. Quantas pessoas vocês já viram
dando carteirada. Dando carteirada assim, mas eu já estudei isso, 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 isso. Às vezes a gente faz isso. Mas não é isso que nos liberta. É a prática amorosa que nos liberta. Quando nós entendemos que dessa grande verdade absoluta nós conseguimos carregar, ainda suportar só pequenas partes, a gente amorosamente vai se conectando com outras pessoas para ter um pouquinho mais de clareza em relação a tudo. Mas quantas margens não tem o Rio São Francisco? Tem pessoas, gente, que não conhecem Jesus. Outro dia eu estava vendo um documentário num canal fechado. E tem lugares onde eles não sabem quem é Jesus, não. Mas eles têm lá algo inato neles, que é a lei de adoração. Eles adoram as suas imagens, eles fazem o que eles acreditam que é certo. E é a perspectiva deles. E no final das contas, não é com o outro que a gente tem que acertar os nossos pontos de vista. É com essa verdade interna. Porque quando a gente está ferindo essa nossa verdade interna, a gente sente. Eu estava conversando hoje com a Dani, o nosso corpo sente quando a gente está ferindo algo que não é verdadeiro. Antes da Marilda me pedir para fazer a palestra aqui, era 6 e pouquinho na hora que ela me ligou, eu tô desde, minha cabeça tá doendo, mas eu tô desde que eu cheguei da casa da Dani, eu tô assistindo uma série que se chama Lúcifer. Não sei se vocês já viram. E é tão interessante perceber como o Lúcifer segue a própria verdade, ele fala as coisas que são reais e como nós vivemos negando a nossa própria verdade, a nossa própria natureza. Para a gente encerrar, tem uma história que está chegando para mim de tantas direções e eu tenho gostado tanto dela que eu queria compartilhar com vocês. É um conto judaico que fala sobre a verdade e a mentira. E um dia muito quente como esse que nós estamos vivendo aqui em Minas, não sei o pessoal dos outros estados se está assim também, um calorão, a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira falou, nossa, dona Verdade, que calorão, né? Tá quente demais. E a verdade, prudente, deu uma sentida no ambiente, vendo que a mentira não estava mentindo, falou, sim, verdade. Tá muito quente hoje. Ai, vamos nadar ali naquela fonte? E a verdade prudente ficou olhando, será que eu nado? Será que eu não nado? Aí, como a mentira muito espontaneamente entrou e tirou suas roupas, suas vestes, deixou largado lá num canto, pulou na fonte, aí a verdade falou assim, ela foi, então eu posso ir. A verdade tirou as suas roupas e entrou na fonte. Logo que isso aconteceu, a mentira saiu da fonte, vestiu-se com as roupas da verdade. E a verdade? E a mentira se foi. E a verdade, como ela não tinha nada para temer, ela saiu andando pelas ruas. E a partir daí as pessoas contemplavam a verdade nua e crua. Mas em algumas interpretações desse conto judaico, muitas pessoas falam que é por isso que nós preferimos aceitar mentiras com roupas de verdade do que aceitar a verdade nua e crua. E a grande questão é que a gente se habitua, às vezes, a essas pequenas mentiras do dia a dia, de uma coisa do tipo,
o telefone toca e você fala, a pessoa fala, fala que eu não tô aqui não. Essas coisinhas que a gente acha que é mentirinha, mas que é mentira e a gente já se habituou a isso. Agora, a grande questão que para mim é mais triste, que precisa ser olhada com mais urgência, é que nós nos acostumamos a mentir sobre nós mesmos, sobre a nossa verdade essencial, essa interna, essa amorosa, essa sobre ser quem nós de fato somos, e que a gente se veste com roupas de verdade, mas que não são verdade de fato, porque a gente quer agradar os outros. Eu quero fazer parte de grupos, eu quero pertencer, eu quero ser aprovada. Aí eu finjo ser uma pessoa que eu não sou para ter o amor dos outros. Agora, olha só que maluquice, né? O outro tá me amando não como eu sou, mas com o personagem. Ele tá amando o personagem. E qual é o sentido de fato de da gente estar perto de pessoas com quem nós não podemos ser quem nós somos de verdade? E por que a gente quer sustentar tantas mentiras simplesmente para agradar alguém? Tomar contato, fazer contato com a nossa verdade interna de quem nós somos de fato é a maior prática amorosa que nós podemos ter. E ao desenvolver esse amor genuíno por nós mesmos e por quem nós somos de verdade, porque é assim que é bom estar perto de alguém, né? Poder ser quem eu sou de verdade e ainda assim ser amado, ou por isso mesmo ser amado, na minha luz e na minha sombra. Quando isso acontece, que a gente vai na direção do outro com um amor mais genuíno, com uma verdade, com a nossa verdade. É a nossa pedrinha só, é a nossa pecinha do quebra-cabeça só, mas é nossa. E aí o nosso quebra-cabeça universal é da Frozen, né? Só que o fulano gosta de Frozen, o fulano gosta de Shrek. Aí eu finjo que eu tenho a pecinha do Shrek só para me encaixar no quebra-cabeça dele e ele ficar feliz comigo, mas ele tá ficando feliz por uma mentira. Qual é a graça disso, né? Pessoal, eram esses pedacinhos de verdade que eu quis trazer aqui para vocês hoje. O cavaleiro preso na armadura. Melina está falando aí, exatamente. É isso. Eu devolvo a palavra aí para a Marilda. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu posso devolver a palavra para ela. Muito obrigada pela oportunidade. Tenho gostado muito de pensar e de ter novas percepções sobre esse tema ultimamente. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Mentira, não espero nada. Eu prometi para mim mesma que eu não ia falar mais isso. Não espero nada. Foi o que tinha que ser. Diz assim, Rô, eu escolho que seja contribuição e pronto. É, isso aí. Marilda, tá aí? Estou aqui. Deus te abençoe. Amém. Te proteja, viu, minha querida? Muito obrigada mesmo. Bom demais saber que podemos contar com você, viu, Rô? Pode sim. E refletindo aí sobre a verdade, tá? Muito obrigada mesmo. Ô, Geisa, faz a prece final aí para nós, meu anjo. Gisele? Faço sim. Oi, estou aqui. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o pensamento a Deus. Agradecendo, Pai, pela oportunidade da vida, agradecendo por este aprendizado, agradecendo pelos amigos que aqui angariamos e sustenta a nossa vida. Abençoa a cada um de nós, Senhor. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos entendimentos, que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos
para melhor servir. Dai-nos, Senhor, a tua bênção, a tua proteção, o teu amparo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Obrigada, Rob. Boa noite. Obrigada, Ró. Beijo, com Boa noite Deus. a todos. Ei, Com Deus. Bela. Boa noite para todos. Beijinho com Deus. Beijinho.